Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Ele diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade. Repete comigo. E as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o grande vento e fez-se uma grande bonança. Para aí. Eu não sei qual tempestade que tem batido no teu barco. Uma coisa é certa, eu não sei, ele está no teu barco. Você já tem que começar, analisando a tua vida. O Senhor está no meu barco? O diferencial é, você pode estar no meio da tempestade, mas você sabendo quem é contigo, Ele fala: eu sou contigo por todos os dias da tua vida. Todos os dias da sua vida eu sou contigo. Agora, o grande detalhe é, você tem certeza que o Senhor é contigo? Os discípulos foram convidados pelo Senhor para ir para o outro lado. Eu não sei qual o percurso que teve, mas eu imaginando o barco no meio do mar, eu imaginava quando você, principalmente à noite, você não vê nada. Você só contempla a estrela. E as estrelas parecem que estão bem perto. E você olha, você não tem segurança nenhuma. A segurança é aquele barco. Se Jesus não estivesse naquele barco, certamente os discípulos afundariam com o barco e tudo. Mas o que me chamou a atenção ali é que Jesus estava no barco. Eu gostei quando eles falaram ali, o versículo 41. Versículo 41, coloca para mim. Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Então vamos lá. Coloca para mim, livro de Êxodo. Capítulo 3. Versículo 10, que diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nós vemos aqui Moisés, ele se colocando aqui como ele, um pequeno. Quem sou eu? Cheio de dificuldades, um homem comum. Quem sou eu que vá a Faraó? E pede para que o Faraó liberte o povo. Versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Nós vimos lá, com os discípulos lá, ele falando, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Agora aqui para Moisés, aqui Moisés se colocando aqui como pequenino, como cheio de dificuldade, como que eu vou libertar o povo? Sou eu que te envio. Aí Moisés, preocupado, quando ele fosse falar com o povo dele, o povo de Israel, Jesus estava dormindo. Eu não vou nem falar aqui como até o próprio Jesus falou, homens de pequena fé. Né? Porque a gente teme. Jesus está ali, mas muitas das vezes a gente esquece de falar, Senhor, me acorde. Senhor, não está vendo aqui o que está acontecendo? E os discípulos aconteceu a mesma coisa, como acontece comigo, como acontece contigo. Jesus estava no lugar, mas precisava um posicionamento dos discípulos. Eu estava dentro do carro, mas precisava um posicionamento meu na hora de sair com o carro. Aqui com Moisés, ele estava se sentindo o quê? Incapaz. Mas era necessário o quê? Um choque de ânimo nele. Eu sou contigo. Vai lá. Vai em meu nome. Mas como vou falar para eles? O eu sou o que sou. Coloca Malaquias 3:6 para mim. Diz assim, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois. 1 Pedro 2:9. E diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você não era povo, agora você é uma geração eleita. Sabe o que é isso? Você estava totalmente destituído da glória de Deus, né? O povo a qual é o escolhido é o povo de Israel, mas o Senhor, pela infinita misericórdia, te alcançou. Agora você é uma geração eleita, é um povo escolhido. Agora você tem a certeza que o Senhor é contigo. A não ser que você não tome essa palavra para você. Mas, Jairo, eu até entendia que o Senhor era comigo, mas as circunstâncias não mostram que Deus é comigo. Os discípulos também não. O Senhor convidou os discípulos para entrarem no barco e passar para o outro lado. Se você anda com Jesus, você vai pensar o quê? Pô, vai dar tudo certo, está tudo tranquilo. É ou não é? Mas o grande detalhe é que vem as aflições. Os justos sofrem aflições, mas tenha certeza que o Senhor é contigo. As lutas virão, mas tenha certeza, o Senhor é contigo. Vai vir um momento que você vai chorar. Tenha certeza, o Senhor está colhendo essas lágrimas. Vai ter um momento na nossa vida que a gente vai olhar, que você vai olhar para onde eu vou, para onde eu irei. Mas aí você vai vir e fala, Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor. Quando a gente olha para o mundo, tudo isso que a gente escuta, dá vontade de ficar trancado dentro de casa. Dá vontade de ficar trancado dentro de casa. Mas o que te faz sair dentro de casa é saber que o quê? Hein? Que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Enquanto a gente vê que o mundo está se degradando, a situação está horrível. É teste de bomba não sei aonde, é assalto, é morte, tudo, mas o Senhor é contigo. É Ele que te guarda, Ele que te livra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor.
Esse que é o grande detalhe, confia. Se o Senhor não te guardar, tu pode estar, confia em amigo, confia em dinheiro, confia. Se o Senhor não ser contigo, querido, não tem nada que vai te sustentar, que vai te guardar. É confiar no Senhor. Confia no Senhor e pode ter certeza, a vitória é certa. Coloca para mim 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Por mais que você seja infiel, Deus permanece fiel. Tem dúvida que o Senhor é contigo? Deus, Ele é fiel. Muitas das vezes a gente que vacila. A gente dá umas vaciladas, a gente começa a ser infiel, né? Começa a colocar nossas confianças naquilo que, muitas das vezes, nas bênçãos que recebemos, a gente começa a ser infiel para com Deus. Aí as aflições vêm para que a gente se volte para Deus. E isso sempre aconteceu com o povo de Israel e acontece com nossos dias de hoje também, a mesma coisa. Quando você está na bonança, você acaba esquecendo de Deus. Mas quando começa as coisas a apertar, você corre de novo para os pés do Senhor. É a mesma coisa, não muda. Não muda. Com o povo de Israel era assim. E é. Com o povo de hoje, nós cristãos, estamos a mesma coisa. Né? Muitas das vezes recebemos as bênçãos e esquecemos de Deus. Mas quando o negócio começa a apertar, nós sabemos muito bem que só tem um lugar que nós podemos encontrar como esconderijo. É debaixo das asas do Senhor. E aconteceu isso com o povo de Israel. Coloca para mim, deixa eu ver se eu separei aqui. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Olha o grande detalhe. Quando o povo se desviava, eles saíam da posição que Deus queria. Então eles sofriam todas as situações que sofrer. Mas quando eles começavam a se humilhar e se voltavam para o Senhor se deixava ser achado por eles. Como é conosco? A mesma coisa. Depois nós vamos ler em Tiago 4, mas vamos continuar lendo aqui. E naquele tempo, versículo 5, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava. Está assim hoje? Já está começando dessa maneira hoje. Você vê que a situação está horrível. Tem faltado paz. Tem faltado, alegria. A alegria só na presença do Senhor. Paz nós encontramos somente no Senhor. Nem para que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra não tem... Porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles estrangeiros de Efraim e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia
ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram num concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Quando eles se posicionaram, o Senhor trouxe repouso. O grande detalhe na nossa vida é porque muitas das vezes nós olhamos para as situações todinha que vem nos afligindo, né? Como nós estivéssemos no barco, as ondas que batem, e a gente não se posiciona, a gente não clama a quem temos que clamar. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde. E aqui o Senhor estava requerendo aqui do povo de Israel um posicionamento, e falou com Asa através do profeta: ó, tira todas as abominações. Aí uma das coisas que o Senhor falou comigo quando eu estava lendo essa palavra: o que tem te impedido de permanecer? Pode ser alguma abominação, algumas situações que nos impede de alcançar, nos impede de clamar, nos impede de confiar. E uma das coisas aqui que foi pedido aqui, que eles tirassem a abominação, porque enquanto aquelas abominações estivessem ali, impediam eles de buscar verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Vamos para lá, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, isso aqui não quer dizer, né, adultério, né, de sair com outro homem, mas está falando aqui de você adulterar, profanar, se desviar. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. Já foi falado até aqui. Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando esse versículo aqui fala para você que não adianta você dizer: ah, o diabo está me afligindo. Se a palavra de Deus diz aqui: se você resistir, ele sai. Se você está sendo envolvido, muitas das vezes é porque você quer. Porque a Bíblia aqui te dá o direcionamento: resistir ao diabo. O que é resistir? Vamos começar. Primeiro, ele bate na tua porta. Muitas das vezes ele arromba. Ele entra. Vai e te abraça. Você quer abraço dele? Se você não quer, simplesmente você vai resistir a ele. Sai. Aqui não. Resistir a ele vai fugir de você. Ele pode até tentar, mas não adianta, que ele não vai te envolver. Mas Jairo, você não está vivendo, eu estou vivendo. Resistir não é minha palavra. É a palavra do Senhor que fala para você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui não está falando aqui que você tem que fazer jejum de 30 dias, passar na corrente de 30 dias. Não, está falando aqui em resistência. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus,
e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí aqui vem um detalhe de tudo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É porque muitas das vezes a gente não quer se humilhar perante o Senhor. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Você não pode se humilhar para o inimigo da tua alma. Para ele não. Você tem que levantar a cabeça. Sabe por quê? A Bíblia fala que você é vencedor. Não, mais do que vencedor. Por mais que as situações estejam te afligindo. Porque quando você se apossa dessa autoridade, né, dessa identidade, simplesmente você vai dizer para o Senhor, para o diabo, eu resisto ao diabo. Ele vai fugir de mim. Agora, as aflições que você tem que passar para que você seja preparado, você vai passar. Agora, não pode você passar por situações porque você está sendo amigo do mundo. Porque você deixa de ser amigo de Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir de você. Salmo 119, versículo 90. E diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Ele é fiel de geração em geração. Ele fez lá no início e vai fazer até o findar dos dias. Você crê?